Olá galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo das equações do segundo grau e hoje iremos falar das equações irracionais e também dos sistemas de equações do segundo grau, certo? O que é uma equação irracional? Uma equação irracional é uma equação em que apresenta um radical sob uma incógnita, certo? Sob valor desconhecido. Por exemplo, qualquer equação que tiver a seguinte estrutura, por exemplo, x mais 1 igual a 2. Se eu tiver uma incógnita dentro do radical, é uma equação irracional, certo? E as equações do segundo grau também podem apresentar esse formato, certo? Um radical com valor desconhecido dentro do radical. Então, o método de resolução, no caso aqui, será uma equação do primeiro grau. O método de resolução, como se trata aqui de uma equação de uma raiz quadrada, né? Para resolver, você elevaria os dois membros ao quadrado, né? Eleva ao quadrado, ficaria x mais 1, a raiz de x mais 1 ao quadrado ficaria o próprio x mais 1, igual a 2 ao quadrado, 4. Logo, x seria igual a 3, certo? Vamos ver agora um exemplo em que o caso recai em uma equação do segundo grau. Por exemplo, nosso exemplo 2 é 7 mais a raiz de x menos 1, tudo isso igual a x. O que você vai fazer? Você pega o número, deixa a raiz sozinha de um lado e leva, no caso aqui, o 7 para o lado do x. Ficaria a raiz de x mais 1 igual a x menos 7. Agora, o procedimento aqui é levar os dois membros ao quadrado, porque a raiz é quadrada, certo? Você eleva. O expoente vai depender da raiz que estiver de cada lado. Então, elevando aqui ao quadrado. Aqui ficará, vou colocar parênteses, que são dois números. Ficará x mais 1, certo? A raiz multiplica ela mesma, vai sair. E aqui vai ficar o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 14x, mais 49, certo? Desenvolvendo aqui o produto notável. Organizando a equação, né, vai ficar x ao quadrado. Esse x vai para lá negativo, vai ficar menos 14x, menos 15x, quer dizer. Esse 1 vai para lá, vai para lá, ele está aqui somando. Na verdade, eu me atrapalhei bem aqui, ele era menos isso aqui, ó. Aqui é um menos, ó. Então, eu coloquei embaixo, coloquei mais. Então, ele é negativo, ele vem para cá somando, vai ficar mais 50 igual a 0, certo? Chegando aqui, quando chega na equação nessa estrutura, vocês já sabem resolver. Podem resolver da maneira que vocês acharem mais conveniente. Eu vou encontrar x' igual a 10 e x duas linhas igual a 5. Beleza? Agora, pessoal, ainda tem um passo que você tem que fazer a observação. Nem sempre a raiz que você encontra, ela serve para ser uma solução da equação, certo? Nem sempre ela vai gerar uma igualdade verdadeira. Aí você faz a verificação. Está dizendo o quê? Vamos testar a primeira raiz, tem 7, foi. Tá aqui, ó, fazendo a verificação. Vai ficar 7 mais a raiz quadrada de 10
menos 1, está dizendo que isso é igual a 10. Vai ficar 7 mais 10 menos 1, 9. A raiz quadrada de 9 é 3. 7 mais 3, de fato, é igual a 10. Certo? Fazendo essa mesma verificação agora, com o 5 ficará 7 mais a raiz quadrada de x, no caso 5, menos 1. Está dizendo que isso é igual a 5. Ficará 7. 5 menos 1, 4, raiz de 4, 2. 5 menos 1, 4, raiz de 4, 2. E 2 é diferente de 5. 2 não, 7 mais 2 vai dar 9. E 9 é diferente de 5. Certo? Então, observe que deu uma igualdade não verdadeira nesse caso. Então, a única raiz aqui, ó, a raiz x igual a 5, ela não serve. A única raiz que serve aqui, ó, raiz é apenas o 10, certo? Porque eu fiz a verificação com 5 e essa verificação não foi verdadeira. Dando continuidade, vamos aqui para mais um exemplo. Ó. Exemplo 2. 2 raiz de x mais 3 igual a x. Mesmo procedimento. Eleva ao quadrado ambos os lados. Certo? Aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4. 4 que multiplica. X mais 3. Certo? E do outro lado ficará x ao quadrado. Fazendo a organização, vai ficar 4x mais 12 igual a x ao quadrado. Levando tudo para outro membro, ficará x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Resolvendo a equação, você vai encontrar x'. Você vai encontrar como raízes x' igual a 6 e x duas linhas igual a menos 2. Certo? Aí, novamente, você vai ter que fazer a verificação se essas raízes, se todas elas tornam a igualdade verdadeira. Então, ficará, ó, primeiro testando com 6, substituindo aqui na equação original, ficará 2 que multiplica a raiz quadrada de 6 mais 3 igual a 6. 6 mais 3 é 9. 9, a raiz quadrada de 9 é 3. E 3 vezes 2 é 6, que é igual a 6. Então, a nossa proposição deu verdadeira, certo? A mesma coisa você vai fazer com a segunda equação, com a segunda equação não, com a segunda raiz. Vai ficar 2 que multiplica a raiz no lugar do x agora, ficará menos 2. Menos 2 mais 3. E tudo isso é igual a menos 2. A gente já está vendo que vai dar uma igualdade falsa, né? 3 menos 2 dá 1. A raiz quadrada de 1 é 1. 1 vezes 2, 2. E 2 é diferente de menos 2. Certo? 2 é diferente de menos 2. Então, é uma igualdade falsa. Então, apenas uma raiz, no caso aqui, satisfez a condição inicial. Beleza? Vamos lá. Assim como vocês viram, sistema de equações
primeiro grau, agora vocês irão ver um sistema de equação que envolve equação do segundo grau ou que recai em uma equação do segundo grau, certo? Observe aqui o nosso exemplo. A diferença entre dois números é 10 e o produto entre eles é menos 16. Quais são esses números? Então, como de costume, a gente coloca x e y, né? X menos y, que é a diferença, é igual a 10. E está dizendo também que x vezes y, ou seja, o produto entre eles, é igual a menos 16. Certo? Então, você tem aqui um sistema e você vai utilizar basicamente as mesmas regras que a gente utiliza na equação do primeiro grau para solucionar essa equação, certo? Você escolhe a maneira que achar mais conveniente, certo? Então, vou fazer o seguinte, eu vou isolar o x, a minha primeira equação. Isolando o x, fica x é igual a 10 mais y. Aqui, ó. X é igual a 10 mais y. Aí você pega esse valor de x e põe aqui, ó. 10 mais y está multiplicando o y e isso é igual a menos 16. Fazendo essa multiplicação, ficará 10y mais y ao quadrado. Vou trazer logo 16 para esse membro. Ficará mais 16 igual a zero. Só organizando aqui vai ficar y ao quadrado mais 10y mais 16 igual a zero. Ou seja, você recaiu aqui em uma equação do segundo grau, certo? Utilizando os métodos de resolução, você vai encontrar y' igual a menos 2 e o y' igual a menos 8, certo? Encontrando esse valor, você vai substituir na outra equação e encontra o valor de x. Tranquilo? Substituindo os dois valores de y na equação aqui, que é x igual a 10 mais y, você vai encontrar valores para x também. Ó. Você encontrou dois valores para y e agora você vai encontrar dois valores para x. Ó. X é igual a 10 mais y, no caso aqui menos 2. Meu x, meu primeiro x aqui, eu vou encontrar igual a 8. Usando o procedimento análogo, você vai encontrar que x é igual a 10 menos agora o 8. E o meu x2 aqui, eu vou encontrar 10 menos 8, 2. Certo? Então, você pode organizar também na forma de par ordenado. Ó. Certo? Quando o meu x e y, né? Quando o meu x foi 8, é porque o meu y era menos 2, né? O outro caso foi quando o x foi 2, o y foi igual a menos 8, certo? Só o contrário. Aí você pode fazer a verificação na equação e você vai ver que o sistema de fato tem essas soluções, esses pares ordenados como solução, certo?